Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos na sua temporada Neurojogos. Eu sou Liana Tubelo e o jogo é uma invenção do homem, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Esta é uma frase de Roger Caillois, que é um escritor, um teórico, sociólogo que vem norteando esses 4 últimos podcasts. Hoje eu estou concluindo as 4 categorias de Roger Caillois para os tipos de jogos, né? Então vou trazer o Mimicry, que tem a ver com jogos de simulação, de imitação, de se colocar no lugar do outro, né? De ser o outro, do faz de conta, dentro de uma terminologia adulta, né? O faz de conta. É o simbolismo da criança. Então, vou trazer um pensamento não só de Roger Caillois, mas também de Alexis Leontiev, que é um dos discípulos de Vygotsky, né? E dentro de um processo de pensamento da neuro, eles nos ajudam a entender esses jogos. Então, como eu falei, como eu estou usando essas categorias de Roger Caillois, ele foi um crítico literário francês, né? Já falei sobre ele nos podcasts anteriores, tendo direcionado seus escritos a diversos conceitos como a imaginação, tabus, mitos, impulsos destrutivos, criativos, também ao sagrado, ao profano, aos rituais e festas de diferentes culturas. Tudo isso ele apresentou em suas obras, uma abordagem muito particular, com uma articulação teórica coesa, elaborados sobre as relações estabelecidas do homem com o jogo e suas peculiaridades, né? Seus estudos iniciais voltados para a sociologia da religião e mitologia foram influenciados por grandes pensadores como Marcel Mauss e Georges Dumézil, o que direcionou suas concepções para o mundo, né, e crenças simbólicas de outros povos, desenvolvendo uma complexa teoria sobre os festivais de onde originou seus escritos sobre o jogo e a mimese, a reencenação, que é sobre o que a gente vai falar hoje, sobre esses jogos teatrais, o simulacro, né? A imitação, o faz de conta. Já Alexis Leontiev, ele reitera que o brincar é marcado pelas situações simbólicas denominadas por ele como jogo protagonizado, né? E eu aqui preferi dar o título de jogos de simulação para que o meu público entendesse melhor o que eu queria trazer e ficar dentro da categoria de Roger Caillois. Eu poderia até ter usado jogos protagonizados num pensamento dos jogos de improviso, onde existe mais protagonização, né? Mas eu quis deixar como uma coisa mais ampla. Onde então, nesses jogos protagonizados que Leontiev nos traça, né? Ele descreve sobre esse tipo de jogo, a criança assume papéis sociais e adentra no processo de apropriação do conhecimento, compreendendo os códigos, símbolos, instrumentos e saberes estabelecidos na humanidade. Deste modo, à luz da psicologia histórico-cultural, o jogo é um elemento indispensável para o desenvolvimento infantil,
marcado por avanços no real do real, né, da zona de desenvolvimento real, para o proximal do nosso queridíssimo Lev Semenovich Vygotsky, essencialmente pautado nas mediações dos signos. No final desse podcast eu vou trazer algumas situações, alguns jogos de improviso para você exercitar aí com suas crianças, seus adolescentes. Vou trazer agora outro russo, né? O Eukonin. Ele também foi discípulo de Vygotsky. Por que eu caminho tanto através deles? Porque eles trabalham muito com a neuropsicologia, né? E esse pensamento sobre como se desenvolve no cérebro humano esse comportamento, ou seja, uma neurociência mais comportamental, cognitiva. Então, o Eukonin, ele afirma que por volta dos 3 anos de idade, o jogo protagonizado é a atividade que mais alavancará o seu desenvolvimento. Complementa ainda que o simbólico estará presente diretamente nas demais etapas de sua vida. Então, com isso, né, se torna evidente a presença e a legitimidade do jogo nos processos didáticos do professor na escola. Os processos educativos no ambiente escolar são fundamentais para a garantia da socialização dos saberes acumulados pela humanidade, no qual os jogos de simulação podem ser um excelente recurso para tal. Por que eu falei até agora sobre essa questão de trazer esses saberes da humanidade? Já em podcasts anteriores eu venho falando que nós possuímos uma bagagem, nascemos com uma bagagem ancestral, uma inteligência intuitiva ancestral que vai sendo despertada ao longo da nossa experiência de interação com o meio, conosco mesmo, com os objetos, com os outros, com os nossos iguais ou não. Então, nesse processo também do jogo protagonizado, do jogo de simulação, o que eu quero trazer para você é que está sendo estimulado através desse jogo alguns componentes importantes da aprendizagem social através do sistema de neurônios espelhos que é ativado durante o jogo, que são a empatia, a imitação, a teoria da mente, o colocar-se no lugar do outro. E isso demanda da criança também um exercício de observação-ação, ou seja, quando ele observa um outro e quando ele simula depois, né, a ação que ele viu, quando ele estava observando, ele já havia ativado as regiões importantes nesse tipo de atividade, né? Atividade motora, atividade onde você utiliza do seu corpo em movimento para uma ação. Então, isso você encontra com mais profundidade no meu podcast Neurônios Espelhos, que está na temporada Neurodicas. Você encontra tanto no Spotify como na Anchor.fm e também no meu canal no YouTube Humanidade Lúdica. Estão lá a maior parte dos podcasts que estão também no Spotify. Bom, então, com isso eu quero dizer, né, falando sobre neurônios espelhos, sobre aprendizagem social, que existe uma atividade não só da região somatosensorial, no topo da cabeça, como do pré-motor e motor, do pré-cúneus, responsável por imaginar, por perceber e imaginar, mas também do pré-frontal, das funções executivas e cognitivas. Porque quando você simula ou você imita algo, ou você dramatiza, você está usando
componentes executivos, como a observação, a análise, a tomada de decisão, o controle inibitório. E você está usando a inteligência fluida, que é muito comum no início da nossa vida e que vai se escasseando ao longo da nossa vida adulta, né? Nós chegamos numa terceira idade, numa senescência, com menos capacidade de inteligência fluida que tínhamos quando éramos pequenos. Mas que nós podemos, através desses tipos de jogos, mesmo na fase adulta, trabalhando com teatro, com dramatização, com jogos de improviso, a gente pode continuar dando gás para esse nosso cérebro, fazendo com que a gente prolongue esse tempo de inteligência fluida na nossa vida, né? Produzindo uma reserva cognitiva, que é outro assunto que eu também já tratei num podcast específico sobre reserva cognitiva na temporada Neurodicas. Então vejam que eu vou amarrando conteúdos que eu já trabalhei na temporada Neurodicas agora com os neurojogos, ou seja, você está vendo a prática e como estimular esses componentes importantes na vida, no desenvolvimento humano. Bom, então o Mimicry do nosso queridíssimo Kalois é a categoria da mímica, do disfarce, do ilusório e do fictício. O sujeito que joga tem a pretensão de fazer crer a si próprio ou fazer os outros crerem de que ele é o personagem a quem encarnou. Envolve todo o faz de conta, onde o potencial criativo é construído e exposto, até a diversão adulta mascarada e travestida. Essas são palavras que você encontra, né, em Kalois. Essa categoria tem íntima relação com o jogo protagonizado de Leontiev, pois o imaginário se torna explícito e as regras são implícitas. Atividades como interpretação e imaginação são os componentes presentes no Mimicry, né? Que inclusive está presente em uma das faces do Agon que eu já tratei nesta sequência desses 4 jogos, dos neurojogos, né? Então, está presente também como uma das faces do Agon enquanto fenômeno esportivo, que é a identificação com o atleta de sua preferência, onde o espectador presta-se à ilusão sem recusar a priori o cenário, a máscara e o artifício que o convidam a acreditar durante um dado tempo como um real mais do que o real. Então, por exemplo, quando eu jogo tênis, eu vou acabar me inspirando em um personagem, um atleta do tênis que eu gosto, né? Ou é o Nadal, né? Ou Djokovic, no caso das meninas, da Maria Sharapova ou das Williams, né? Ou então, eu tenho um jogo que se aproxima, eles são minha inspiração, então é nesse sentido que ele quer dizer. Como materialização dessa categoria, os jogos de faz de conta, eu estou usando faz de conta aqui porque está dentro dessa ótica de Kalois, né? Então, a dramatização e a encenação podem ser um importante conteúdo, assim como jogos clássicos da cultura popular, como o detetive, o jogo de detetive, o mestre mandou, o telefone sem fio, são jogos que a gente vê como clássicos dessa nossa cultura popular e que se enquadram como dramatização, encenação, faz de conta. Outra possibilidade é a tematização dessa categoria através da apropriação e ressignificação dos jogos eletrônicos. Então aqui eu vou trazer um pouco
de um dos artigos que eu venho trazendo nesses 4 podcasts últimos, que vou dar para vocês a referência no final, que é de Andrade 2020, publicado agora em agosto de 2020. Então, um artigo muito recente, que ele trouxe, então, esses elementos da categorização de Galois, né, um estudo sobre Galois, dialogando com outros teóricos, acerca do Mimicry, do Alé, dos jogos de vertigem, né, e do Agon. Então, que os jogos de vertigem são os Xilinx. Então, dentro dessa ideia dos jogos eletrônicos, alguns teóricos, alguns pesquisadores, como Martini e Viana, 2016, apresentaram uma proposta onde trabalharam jogos eletrônicos em diversas categorias, como os de combate, de corrida, de esporte e plataforma, com experimentação dos jogos em plataformas variadas, como em smartphones, consoles e com sensores de movimento, com posterior transposição de jogos eletrônicos para práticas corporais, onde se valeram de atividades como campo minado, Angry Birds, Mario Kart e sinuca. Bom, finalizo aqui essa parte mais teórica e vou trazer para vocês agora alguns tipos de jogos, alguns jogos de improviso que eu trago. Claro, eu tinha que escolher uma pessoa que eu acredito e que pratica e que traz jogos que são viáveis, que são exercitados. Então, trago alguns jogos que estão publicados na Educação Física CED, pr.gov.br, com consultoria do meu amigo queridíssimo Tiago Aquino Paçoca, da Brincadeiras e Jogos. Então, vou trazer para vocês a descrição desses jogos, né? Jogo de improviso. O primeiro, então, prova dos objetos, né? O nome dessa atividade, desse jogo. A duração do jogo é aproximadamente 50 minutos. O objetivo é reconhecer as ações através do objeto, do uso dos objetos. Então, o objetivo é reconhecer as ações através do uso dos objetos. O foco, utilizar a criatividade nas ações com os objetos. Descrição, então, é os jogadores dispostos em forma de plateia e os materiais em cena, como, por exemplo, bola, cone, bastão. Os jogadores, um por vez, terão que improvisar uma cena de curta duração com o objeto proposto. Então, qual é a dica observada? É importante criar cenas com os objetos que não sejam eles mesmos. Ou seja, não usar a bola como uma bola, não usar um bastão como um bastão, não usar um cone como um cone. Evite diálogos e comentários durante o jogo. Instrução utilizada: demonstre para nós o jogo. Utilize apenas um objeto. Esse é o desafio, né? Então, o desafio da atividade do jogo é demonstre para nós o jogo. Utilize apenas um objeto. Então, segunda atividade, segundo jogo de improviso, acrescentar uma parte. Então, duração do jogo também, em torno de 50 minutos. O objetivo é incentivar e estimular a verbalização improvisada. Foco, então o objetivo, o interesse, né, é usar, um ponto de interesse é usar experiências vivenciadas numa história. Descrição, um grupo de jogador atua e o outro observa. Então, um grupo de jogador atua e o outro grupo observa. É escolhido um tema de forma aleatória e assim o primeiro jogador inicia a história. Um a um,
os jogadores verbalizam em sentido anti-horário, acrescentando uma parte no enredo. Dica observada, então, né? Instigar, ou seja, um desafio, instigar os jogadores a verbalizar e identificar fatores como personagens, local e época da história. Instrução utilizada, deixe-nos ver o que você está vendo, jogue em grupo. Então essa é a instrução, deixe-nos ver o que você está vendo, jogue em grupo. Próximo jogo, então, história improvisada, também com uma duração de 50 minutos aproximadamente. Objetivo: improvisar histórias através da comunicação verbal. O foco, ponto de interesse, é utilizar a comunicação verbal em cena improvisada. Descrição: todo grupo formará um círculo. É escolhido um tema para o enredo e a letra para o início da história. Cada jogador dará sequência na história, obedecendo a ordem das letras no alfabeto. Exemplo: a letra escolhida é M. Tema: praia. Primeiro jogador: meu Deus, que sol está na praia! Aí o segundo jogador: não acredito, esqueci o bloqueador solar. Aí o terceiro jogador: opa, eu acho que eu trouxe. Compreendeu? É jogo massa, muito bom, e tem que seguir. Olha as funções executivas, a atenção, a memória, a imaginação, a solução do problema sendo utilizado simultaneamente e rapidamente, né? Não tem muito tempo para pensar. Então, seguir o alfabeto e criar através de um tema esse texto, né? Cada um vai falando uma frase que complemente, que tenha coerência com o que está sendo dado no tema. Dica observada: instigar os jogadores a verbalizar e identificar fatores como personagens, local e época da história. Instrução utilizada: não esqueçam o tema, expressem com sentimento. Então, ainda, além de você elaborar a frase que você vai colocar no jogo, você tem que expressar sentimentos. É uma dramatização, é uma simulação de uma situação vivida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast de hoje. Procurei trazer bastante atividade prática para pensar e também para utilizar na sua prática do dia a dia. As referências utilizadas hoje foram Roger Caillois, Os Jogos e os Homens, né, da editora Portugal, 1990. Cotovia, perdão. Alexis Leontiev, com a obra Atividade, Consciência e Personalidade, publicado pela editora Cartago, em 1984. E o artigo que eu falei, né, publicado em agosto de 2020 pela revista Corpo Consciência, cujo autor, né, cujo pesquisador é Leonardo Carlos de Andrade e colegas. E o título desse artigo é Agon, Alea, Mimicry e Lynx na escola? O ensino do jogo na educação física a partir da sistematização de Roger Caillois. Me sigam nas redes sociais, né? @LianaPintutoBello, tanto no Instagram como no Facebook. Se inscreva no meu canal no YouTube, Humanidade Lúdica, e veja minhas publicações, meus vídeos sobre antropologia do brinquedo e do brincar e neurociência e o brincar. E espero você na sexta-feira que vem com mais um Neuróbicos na temporada Neurojogos. Beijos lúdicos!